E se eu te falar que a autora de Demon Slayer escondeu segredos sobre a Nezuko que nem mesmo quem leu o mangá sabe, você acreditaria? Pois é, isso é real. E eu tenho certeza que mesmo você sendo um fã da Nezuko, você não sabe qual é a comida favorita da Nezuko ou quão forte e poderosa ela realmente é. Por isso eu vou te apresentar os 14 segredos sobre a Nezuko que você provavelmente não sabe. Então deixa sua poderosa respiração do like no vídeo e reza a lenda que somente os inscritos desse canal possuem um nível de poder igual a de um Hashira. Então se inscreve no canal com o sininho ativado. O primeiro design da Nezuko na verdade não é tão diferente do que ela se tornou. A única diferença que a gente pode notar entre a versão antiga com a versão atual é que na versão antiga existem pequenos laços em seu cabelo, mais do que nós vemos no anime, mas tendo em mente que era a primeira vez que ela foi desenhada, elas são muito parecidas. O que você acha? Prefere a Nezuko rascunho ou a Nezuko atual? Comenta aqui embaixo. A Nezuko tinha apenas 12 anos quando ela se tornou uma Oni, e como se transformar em Oni significa se tornar imortal, ela ainda aparenta ter 12 anos, apesar de que já teriam se passado 2 anos desde a idade de sua transformação, isso porque o Tanjiro ficou treinando durante 2 anos com o Urokodaki, enquanto ela tirava uma sonequinha antes de entrar em uma jornada com seu irmão. E fala sério, antes mesmo dela se tornar uma Oni, parecia que ela tinha mais do que 12 anos, você não acha não? E você sabia que o sangue explosivo da Nezuko afeta apenas outros demônios? Acho que isso ocorre provavelmente por conta da sua arte de Oni sanguinário que cada Oni desenvolve, que é relacionada à sua vida passada ou à personalidade que o Oni tem. Deixe-me explicar melhor. Desde o início, a Nezuko mostrou que ela definitivamente não é como os outros Onis. Por um lado, ela não parou de se importar com seu irmão e sempre se recusou a comer humanos. Isso também é reforçado pelas sugestões de hipnose do Urokodaki, onde ele a convenceu de que todos os outros humanos eram sua família e ela deveria protegê-los. Ou seja, ela é uma Oni que luta contra outros demônios, então faz mais sentido que as suas habilidades sejam uma ameaça apenas para eles. Nós já vimos a Nezuko mudar de tamanho à vontade, mas a sua altura padrão é de 1,53 m. E olhando para sua família, a gente pode perceber que ela não tem exatamente os genes altos, então não podemos esperar que ela seja absurdamente alta, pelo menos enquanto não estiver em seu modo de luta, porque até lá a Nezuko cresce e bastante. E agora que mencionamos as habilidades de Nezuko, há um detalhe que muitas pessoas não percebem ao assistir o anime. Na luta contra o Rui, no Monte Natsugumo, podemos ver algumas gotas de sangue na espada de Tanjiro, pelo menos no que resta dela. Quando a Nezuko acorda e usa sua arte de Oni sanguinária, ou seja, o seu Kekijutsu para queimar os fios mortais de Rui, essas gotas começam a brilhar. Depois toda a lâmina fica com a cor rosada e atravessa o pescoço de Rui de maneira mais rápida e suave, o que certamente era apenas um vislumbre do que Tanjiro poderia fazer com a sua irmã melhorando a sua espada. Tal coisa aconteceu na terceira temporada do anime e foi utilizada em conjunto da respiração do sol, decapitando todos os clones de Hantengo. E aquela cena, meus queridos, foi épica. E vamos torcer para ver mais dessa combinação de habilidades nas próximas temporadas. E agora falando de coisas básicas, o aniversário de Nezuko é em 28 de dezembro. Sim, a Nezuko é uma capricorniana para aqueles que se interessam por astrologia, igualzinho a mim, só que eu faço aniversário em janeiro, então já anota aí pra me dar um presente, hein? Não ouvimos a Nezuko falar depois dela ter se tornado uma Oni. Seria provável que ela teria esquecido, afinal, depois de conseguir sobreviver à luz do sol, ela voltou a falar. Pelo menos, quase, ela gagueja bastante e não forma frases muito longas ou complexas. E o ponto é que o mangá e nem o anime explicaram isso direito, mas existem diversas teorias sobre a regressão mental de Nezuko. Afinal de contas, ela age como se fosse ainda uma criancinha. E bom, pelo que a gente sabe, ela tem 12 anos e nenhuma criança de 12 anos age tão infantil dessa forma. Então por que ela sofreu essa regressão mental e o que tem a ver isso com o seu silêncio? A teoria mais plausível pra mim seria a teoria de que isso ocorre porque é um efeito colateral por ela ter resistido ao controle de Muzan. Mas me diz aí, o que você acha disso? Normalmente, quando os humanos se transformam em um Oni, ocorrem mudanças significativas em sua anatomia, mas a Nezuko não mudou tanto, pelo menos não em seu modo de Oni padrão. Seus olhos mudaram de um vermelho escuro que ela compartilha com seu irmão para um tom mais claro de rosa. Seu cabelo costumava ser completamente preto, mas as pontas viraram uma cor alaranjada. Ela cresceu presas e unhas que se assemelham a garras, mas acho que se compararmos a Nezuko com a versão humana e a demoníaca,
física, elas não parecem tão diferentes assim. Agora, se falarmos do modo Berserk dela, a história já é completamente diferente. Ela aparenta ficar mais adulta, uma marca semelhante a uma videira aparece por todo o seu corpo, um chifre cresce em sua cabeça e essas marcas aparecem ao redor de seus olhos e chifre. Nezuko fica tão fofinha com o seu bambu, especialmente quando ela está pequitita, mas é claro que ela não usa apenas por aparência. Você sabia disso? Pois é, mesmo que o Gyu tenha testemunhado como a Nezuko, apesar de ser uma Oni, o enfrentou e correu para proteger o seu irmão, ele decidiu colocar a focinheira de bambu nela apenas para caso dela perder o controle inesperadamente. Não podemos esquecer que o Urokodaki disse ao Tanjiro que se a Nezuko acabasse matando alguém, ele seria obrigado a matá-la e depois cometer um suicídio por permitir que isso acontecesse. Isso é interessante considerando que mais tarde na história, o próprio Urokodaki e até Gyu colocaram a sua vida em risco como garantia de que a Nezuko não é uma ameaça como o resto dos Onis. Portanto, o bambu que ela morde nada mais é que uma medida de segurança para todos, além de que também ajuda a disfarçá-la como humana, já que esconde as suas presas. Ela pode parecer uma humana única que nem sempre fala e usa um focinho, mas ainda assim é uma humana suficiente para convencer o resto dos humanos, exceto para os caçadores de Onis, é claro. Mais um ponto interessante é que o focinho da Nezuko também pode estar relacionado ao controle que ela precisa manter o tempo todo para lutar contra o seu lado demoníaco. Se isso não fosse um problema, não haveríamos lutando para se conter, enquanto salivava na presença de sangue humano. Isso funciona como um lembrete de por que o Tanjiro começou seu treinamento e jornada como caçador de Onis. A forma Berserk de Nezuko é extremamente poderosa. Ela fica tão forte que podemos dizer que se ela tivesse do lado de Muzan, ela definitivamente seria pelo menos uma lua de classificação inferior. Quero dizer, depois que ela se transformou em sua forma Berserk, também conhecida como sua forma despertada, ela esmagou a Daki como se não fosse nada, e a Daki disse que a sua velocidade de recuperação era tão rápida quanto a dos 12 Kizuki. Não apenas isso, mas nessa forma ela consegue controlar o seu sangue tal ponto onde ajuda a mantê-la o controle de seus membros cortados e até reconectá-la ao seu corpo e continuar lutando. Se o Tanjiro tivesse que lutar contra uma lua superior com essas habilidades, ele certamente teria uma grande dificuldade de derrotá-la, principalmente se fosse uma luta onde ele teria que lutar completamente sozinho e sem mais ninguém. Eu sei que tudo isso soa incrível, mas também tem suas desvantagens. Quando a Daki cortou a Nezuko no arco do Distrito do Entretenimento, ela pensou que o seu oponente não seria capaz de se curar rapidamente, mas independentemente do que ela pensasse, a Nezuko regenerou todos os seus membros num piscar de olhos e ficou furiosa. Ela começou a mudar a sua aparência para uma forma mais assustadora e adulta, mas ao fazer isso, ela está deixando o seu lado demoníaco assumir o controle, o lado que anseia por sangue e carne humana. Ela fica mais forte, sim, mas à custa de sua humanidade e autocontrole. Vemos até o Tanjiro lutando para fazê-la voltar à sua forma não Berserk depois de derrotar a Daki. E essa foi a primeira vez que a Nezuko tentou atacar um humano, quando ela perdeu o seu controle e o seu irmão Tanjiro conseguiu pará-la por um tempo, mas ela continuou lutando e ele só foi capaz de acalmá-la, despertando a sua humanidade novamente e cantando uma antiga canção de Ninar que a sua mãe costumava cantar. Você sabia que a comida favorita de Nezuko são os Kompeto? São pequenos doces que se parecem com pequenas esferas e vêm em diferentes sabores e cores. Olha só como ela tá tão feliz com o seu Kompeto. Ai, que coisa linda! Sabemos que a Nezuko é um dos 3 Onis conhecidos até agora que se recusa a fazer mal aos humanos. Ela se importa com eles e porque acredita que todos são a sua família, mas curiosamente ela não se lembra muito de sua família ou de sua vida humana. Apesar disso, ela mostra um amor absoluto e uma necessidade de protegê-los. Talvez a sua família não esteja tão presente em sua memória, mas eles estão definitivamente em sua imaginação. Foi dito que a maioria de seus sonhos é sobre Zenitsu, Inosuke e sua família. O curioso é que as pessoas que foram boas pra ela também fazem parte de sua família. Bom, pelo menos isso é o que ela enxerga no momento.
De tempos em tempos, Nezuko certamente é uma daquelas personagens que permanece na mente das pessoas. Tenho certeza que em breve nós conheceremos mais sobre ela e que ela é sem dúvidas alguém que nunca deixará de nos surpreender. Qual foi o fato mais inesperado pra você? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever pra mais vídeos assim, porque lembre-se, só quem é inscrito no canal é de nível Hashira. E você, já parou pra pensar e se a Nezuko fosse do mal? Pois é, eu já e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Por isso, assiste esse vídeo que eu separei aqui pra você e eu tenho certeza de que não vai se arrepender. Então, muito obrigado e eu te vejo lá, otaku!